E o Michel Sismoglu, Horta, no passado o professor não pagava impostos, é verdade? Não é que não pagasse impostos, tá? Tinham vários impostos que eles eram isentos. Por exemplo, impostos sobre livros, impostos sobre, na época, alguns tipos de aparelhos que eram utilizados para dar aula. Eu me lembro que máquinas de escrever, muitas vezes os professores não pagavam impostos. Era um sistema semelhante ao que tem hoje, por exemplo, para os motoristas de táxi, né? O motorista de táxi vai lá comprar o carro e ele não paga aquela quantidade de imposto porque é da natureza dele. Professores gozaram disso durante um bom tempo na sociedade. Tinham faixas de imposto de renda diferenciadas para o resto do pessoal. Nós perdemos tudo isso exatamente na época do Fernando Henrique Cardoso e aquele ministro da educação dele, que eu não quero nem falar o nome daquele infeliz, porque ali eles transformaram o professor, que ainda tinha algum tipo de respeito social, transformaram num trabalhador numa matéria-prima barata, tá? Num trabalhador, valor de trabalho barato, transformaram o ensino numa mercadoria horrorosa, começaram a medir professor por número de horas que eles davam em sala de aula, e aí foram cortando todos os direitos dos professores, a ponto de hoje, sinceramente, a continuar a situação que nós temos no Brasil, não vai haver professor daqui a 10 anos. Porque hoje no Brasil, vale mais a pena você trabalhar como auxiliar de pedreiro do que como professor. Um auxiliar de pedreiro no Brasil ganha, em média, mais do que um professor. Ou seja, daqui a 10 anos, ninguém mais vai querer ser professor. Aí o que eles vão fazer? Aí o capital vai abrir para engenheiro da aula, para advogado da aula, e isso é o processo de destruição de uma nação. Enquanto o Brasil vai destruindo a sua educação, a China vai colocando lá em cima, aumentando os salários dos professores, exigindo cada vez mais profissionalização, construindo a sua juventude, e aí daqui a 30 anos, gente, já vamos encerrar? Daqui a 30 anos vai aparecer um cara e dizer assim: eu não entendo por que o Brasil não consegue se desenvolver. Esse país tem tudo, tem riquezas, tem um povo trabalhador. Eu entendo. Vai olhar o que a gente fez da nossa educação nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, e vai ver o que os outros países fizeram. O século XXI é o século da educação. Nenhum país vai conseguir se desenvolver só na base do esforço. Ou nós temos educação de ponta, ou vamos passar o resto da vida sendo subservientes.